Eu quero compartilhar com vocês algo muito grande. Eu não posso afirmar para vocês que eu estou correto, que essa é verdade. Por quê? Porque eu acabo de compreender desta maneira, né? É uma revelação muito nova para mim. Então eu não posso afirmar, mas eu vou dizer o que eu entendi e o que eu acredito, tá certo? Eu vou estar lendo aqui alguma coisa e vou estar explicando. Em Apocalipse capítulo 20 fala que Satanás será amarrado por 1000 anos e os fiéis vão reinar com Cristo. E lançou no abismo e ali encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Ele não vai enganar as nações até que os 1000 anos acabem. Entendeu? Ele não vai enganar as nações até que os 1000 anos acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Aí então, Apocalipse 20, tá? O 4. Eu vi tronos, assentaram sobre ele, aqueles a quem foi dado o poder de julgar, né? Eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão por 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto então da sua prisão, né? E ele sairá e enganará as nações. Lembra? Ele ficaria 1000 anos, né? Para que não engane as nações. Agora ele vai sair para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Eu vou estar falando sobre essas nações, tá bem? Você que conhece a palavra sabe que o apóstolo Paulo fala, e quando o Senhor vier, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, nós que estamos vivos, seremos transformados e subiremos com eles a encontrar o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Isso nós já sabemos. Então, esses que ressuscitaram vão reinar 1000 anos com o Senhor. Mas serão sacerdotes. Mas não é toda a humanidade que vai ser sacerdote. Enquanto Satanás está preso, existem nações aqui na Terra. Ele vai ficar preso 1000 anos para não enganar as nações. Aqui não está falando dos que ressuscitaram e foram transformados. Porque esse ele não vai enganar. Porque os que ressuscitaram no Senhor, que foram transformados, já entrou para a dimensão espiritual. Não vai ser enganado, porque vão reinar 1000 anos. Não vai ser enganado depois dos 1000 anos. Mas vai ter nações enquanto Satanás está amarrado. E é eles que ele vai enganar depois de 1000 anos. Aqui em Zacarias 14, versículo 16, fala assim, ó. E acontecerá que todos os que restarem de Jerusalém, de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa das cabanas. Aqui fica subentendido que é no milênio que isso vai acontecer. E aqui em Isaías 65, onde é que eu estava lendo aqui? Isaías 65, onde fala que o jovem morrerá com 100 anos. Não é isso? Deixa eu ver aqui, eu não marquei, por isso eu perdi o versículo. Mas deixa eu procurar que eu vou falar para vocês. Enquanto eu falo aqui, deixa eu comentar com vocês. Aqui, ó. 65, versículo 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Eles ficarão casas. Você está me entendendo? Isso aqui vai acontecer no milênio. Um jovem morrerá de 100 anos. Um jovem
morrerá com 100 anos. Isso nunca aconteceu. Como que pode um jovem morrer com 100 anos? Por quê? Porque no milênio ainda haverá morte. A morte ainda não foi vencida. A morte é o último inimigo a ser vencido. Isso aqui é no juízo final, porque o último inimigo a ser vencido é a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Aí sim, aí depois do milênio será lançado então, Satanás também será lançado. A besta, o dragão, o falso profeta, os anjos, aí sim, o último inimigo a ser vencido é a morte. Então no milênio ainda não é o juízo final. O juízo final é depois do milênio. O que isso quer dizer? Vamos lá. No Apocalipse, Satanás ele é amarrado por 1000 anos para não enganar as nações. Nesse tempo é o reinado do Messias, de Yahushua, de Jesus. E quem é que vai reinar com ele? Os sacerdotes. Aqui fala que os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e vão subir, vão reinar com ele. Vão estar com ele. Mas também fala que depois dos 1000 anos, ele será solto por um pouco de tempo e sairá para enganar as nações. Ele vai reunir pessoas para Gog e Magog. Ali não vai acontecer muita morte. E isso é depois dos 1000 anos, quando ele for solto. A morte ainda vai estar reinando em Gog e Magog. E isso é depois do milênio. Vocês estão me compreendendo? Porque depois dos 1000 anos ele é solto e ele vai enganar as nações. Mas qual as nações que ele vai enganar? Os que estão aqui na terra no milênio. Sabe o que isso quer dizer? Que os mortos vão ressuscitar, os vivos serão transformados e subirão com o Senhor. Mas vai ter pessoas aqui na terra que não vão ressuscitar, mas também não vão ser transformados, mas também não vão morrer e vão estar vivos. Você está conseguindo me entender? Aqui abre uma porta de salvação para os que são chamados. A gente fala assim que muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas escolhido para quê? A gente entende, a gente aprendeu que os escolhidos é para salvação. E o chamado é para condenação. Porque isso foi o que ensinaram para nós. Mas pode não ser isso. Esses escolhidos podem ser escolhidos para uma missão específica, para ser sacerdotes. Como, por exemplo, haverá 144 mil. Algumas pessoas sem entendimento afirmam que é o mesmo que as multidões. Não, não é. Não é o mesmo. O 144 mil está bem específico. É 12 mil de cada tribo. É 12 mil de cada tribo. 12 mil vezes 12, 144 mil. Eles são virgens, não se contaminaram com mulheres. Só eles sabem o cântico do cordeiro e vai acompanhar o cordeiro. Esses são escolhidos. Eles são uma missão específica. Porque a multidão que João viu é a multidão de... Quem são esses? É multidão de povos, nações e línguas. Então existem povos, nações, tribos e línguas. As tribos é a tribo de Israel. É 12 mil de cada tribo, 144 mil. Os povos, nações e línguas não são. São as nações. Então, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Os que são chamados podem ser aquela turma que não vai ser transformada, mas vai ter a oportunidade. Vou tentar explicar. Eu, por exemplo, eu, Ravé, eu quero fazer a vontade do Senhor, eu sou chamado, mas eu não sou escolhido. Então, naquele dia, os vivos vão ressuscitar, os vivos vão ressuscitar, os mortos vão ressuscitar, perdão, os mortos vão ressuscitar primeiro, depois os vivos vão ser transformados. Mas se eu estiver vivo e eu não for transformado, é porque eu fui chamado, mas eu não fui escolhido, mas eu não vou morrer. Você está me compreendendo? O Ravé foi chamado, mas não foi escolhido. Então, naquele dia,
os mortos vão ressuscitar, os vivos serão transformados. Eu estou vivo, mas não serei transformado, porque eu fui chamado, mas não fui escolhido. Mas eu vou estar vivendo dentro do milênio, eu vou ter uma oportunidade para aprender com os sacerdotes que vão reinar por 1000 anos. Você está me compreendendo? E nós, nações que estaremos vivos no milênio, nós fomos chamados, porque muitos são chamados, mas não fomos escolhidos. Mas estaremos vivos. É nós que vamos ter que ir de ano em ano para Jerusalém para comemorar a festa das cabanas do Senhor dos Exércitos. É nesse conteúdo que fala que o jovem vai morrer com 100 anos e que o meu povo terá a idade da árvore e o homem com 100 anos será amaldiçoado e assim por diante. Então abre-se aqui uma porta, eu não posso afirmar porque eu acabei de compreender, mas abre-se aqui uma porta que os que são escolhidos pode não ser para a salvação, pode ser para um chamado específico, para o sacerdócio. E os que são chamados podem não ser condenados, porque eles foram chamados. Você está me entendendo? Porque as nações que Satanás vai enganar depois dos 1000 anos vão estar vivos depois dos 1000 anos. E se ele vai enganar, porque não são salvos, não são escolhidos, eles foram somente chamados. Mas entre aqueles que ele enganar, ele vai reunir para Gog e Magog. Mas nem todo mundo será enganado. Ele sairá e enganará muitos. Percebe? Agora vai inverter. Muitos são chamados e poucos escolhidos. E aqui muitos são enganados e poucos não são. Então vai ter um povo que não vai ser enganado por eles. E esse povo que restou das nações que foram contra Jerusalém, esse povo vai subir de ano em ano para comemorar a festa das cabanas. Então eu, Ravel, estou começando a compreender desta maneira, porque a palavra diz para crescer na graça e no conhecimento. A gente tem que estar com a porta aberta para o aprendizado, porque nunca se sabe tudo. E eu começo a compreender que os escolhidos não é para a salvação somente, mas para um chamado específico. Os 144.000 foram escolhidos de toda a tribo de Israel. Mas os que são chamados não vai ser salvo? Então, eu achava que não. Mas Satanás vai sair depois de 1000 anos para enganar as nações. Esse povo foi tudo chamado, só que não foi escolhido. Mas haverá uma oportunidade. Ele vai enganar a muitos. E se eu não for enganado no milênio, por ele. Você está me entendendo? Porque eu vou de ano em ano comemorar a festa das cabanas. Ele não vai enganar a todos. Abre aqui uma porta de uma oportunidade para a salvação daqueles que são chamados. Estou feliz por isso. Que o Eterno confirme no meu coração e no coração de vocês. E que esta palavra seja fiel e verdadeira, pois eu estou aqui para defender na luz da verdade. Abre aqui uma porta de esperança para os que são chamados. Eu, Ravel, até hoje defendi o contrário, mas a gente tem que estar aberto para mudar a qualquer momento, não é isto? Eis aqui o grande segredo que eu passo a compreender. Os escolhidos, é claro que serão salvos, mas foram escolhidos para algo especial. E os que são chamados talvez não sejam condenados. Eles são chamados, mas vai ter uma oportunidade. Agora, é claro que se forem enganados no milênio, então perderão a salvação. Mas eles podem não ser enganados, porque vão ter uma oportunidade. Vocês estão me compreendendo? Na minha contagem, na contagem de Ravel, falta aí 7 anos e algumas coisas para a vinda do Messias. Então daqui a pouco vai começar o milênio, não falta muito. E você não vai relaxar só porque agora sabe que sendo chamado tem oportunidade, mas prepare-se. Prepare-se, porque apertado é o caminho. Estreito é o caminho e apertado é a porta. Não é mesmo? A coisa vai apertar, mas graças ao Eterno, por isso, Baruch Hashem. Então fica aí aberto, quem quiser estudar e compartilhar e conversar e dar opinião, fica aí aberto, podem ficar à vontade. Este é meu pensamento, é meu raciocínio. Que o Eterno confirme se eu estiver certo e que Ele me corrija se eu estiver errado. Amém? Agora é 8h19 da noite. É o momento que eu recebi, foi agora, 8 horas da noite. Já estou postando, porque é importante. Eu fiz um voto que
Assim que eu recebesse de graça, também passaria de graça. Estou compartilhando com vocês esse mais novo pensamento do Ravel. Uma oportunidade está sendo aberta para aqueles que são chamados. Oxalá que isto seja verdade. Baruch Hashem!